Podem abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Vamos ler uma porção da palavra de Deus, talvez mais do que estejamos acostumados em um culto, mas o Senhor vai falar ao nosso coração essa noite, eu tenho certeza. Lucas 24, a partir do verso de número 13, a versão é NVT, amém? Diz assim, para ganharmos tempo. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém? Alguns textos para lermos e entrarmos na palavra do Senhor. Vermos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração através da palavra. O título da mensagem de hoje é: a última notícia do céu. A última notícia do céu. Não existem super-homens. Não existem super-mulheres. Não existem super-crentes, super-cristãos. Todos nós, todos, sem tirar ninguém, enfrentamos dificuldades, passamos por problemas durante a nossa vida, tais como desânimo, tristeza, falta de fé, inconstância durante a caminhada, luto na perda de alguém, fraqueza espiritual.
às vezes o dia mal chega. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Algumas vezes momentos de dúvida, momentos de incerteza. Nenhum de nós consegue passar pela vida sem enfrentar momentos de dificuldade. Momentos em que paramos e pensamos, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como que as coisas vão se resolver? Meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Que direção eu tomo? Estou perdido? Estou sem saber a que caminho seguir. Todos nós passamos por momentos assim. Não há super-homens e não há super-mulheres. Todos nós temos dificuldades. Contudo, há dois tipos de pessoas. E nós podemos escolher de qual grupo ou qual tipo de pessoas seremos. Se somos aquelas pessoas que, quando enfrentamos as nossas crises, quando enfrentamos os nossos momentos de aflição, nós rasgaremos o nosso coração, nós seremos transparentes e nós seremos como Jesus. Nos momentos de dificuldade, não esconderemos as nossas crises. Ou podemos ser como outro grupo de pessoas, que mesmo passando pelas mesmas dificuldades e mesmas circunstâncias difíceis da vida, escolhem ou por acreditarem que são super-heróis, por acreditarem que não vão passar por circunstâncias difíceis ou que porque são cristãos, o mal não vai lhes afligir. Ou a gente pode colocar uma máscara, sabendo conscientemente que essas coisas acontecem, e mesmo assim, nós não mostramos essas dificuldades. Mesmo assim, nós nos achamos super-homens. Você passa por dificuldades? Você passa por crises, por lutas, por todas essas circunstâncias difíceis durante a caminhada, na vida? Responde para você mesmo, passa ou não passa? Eu passo. E eu estou lutando, não sei você, mas eu estou lutando, para não ser parte do segundo grupo. Porque a minha tendência é ser como do segundo grupo. E eu luto contra mim mesmo para não ser assim. Eu não sou diferente de vocês que estão aí. Quem sobe aqui não é diferente de quem está embaixo. Nós enfrentamos as mesmas lutas, nós enfrentamos as mesmas dificuldades, as mesmas crises, as mesmas batalhas. Todos nós enfrentamos. E o texto que lemos nos mostra isso acontecendo com dois discípulos. Duas pessoas que acompanhavam Jesus, duas pessoas que caminhavam com ele, que caminharam com ele, que viram os seus milagres, viram Jesus operando milagres, curando pessoas, transformando pessoas, ensinando, e eles se veem nesse momento de dificuldade aqui. O Evangelho de Lucas é riquíssimo em detalhes, porque Lucas, pela tradição, era dito médico, e ele escrevia muito bem, e quando nós lemos o Evangelho de Lucas, logo no início, nos primeiros 4 versículos, ele já diz para nós que ele, para escrever o Evangelho, ele fez uma investigação minuciosa. Ele foi nos detalhes. Desde o início, ele diz. E o versículo 4 de Lucas vai dizer que ele fez isso, escrevendo para um tal de Teófilo. Ele organiza todos os fatos e ele escreve e diz assim para Teófilo: para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Para que você tenha plena certeza, plena convicção de tudo que você aprendeu acerca de Cristo, de tudo que você aprendeu acerca de Jesus. Se Lucas escrevia para que ele tivesse plena certeza, plena convicção, é porque é possível que não tenhamos, mesmo caminhando com ele, mesmo durante a caminhada cristã, é possível que passemos por momentos de dúvidas e dificuldades. E no capítulo que lemos, capítulo 24 de Lucas, são os fatos logo após a morte. Jesus ressuscita. E o capítulo 3 pode ser dividido em 3 partes. A primeira, em que as mulheres correm até o túmulo para ver Jesus. Depois entramos no texto que lemos e depois
a parte final em que Jesus aparece para os discípulos, enquanto eles estão reunidos. E esse capítulo fala da ressurreição do nosso Senhor. Esse capítulo fala da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Cristo é aquilo que, morte, ressurreição, é aquilo que dá a base, o fundamento para a nossa fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Se nós não acreditarmos que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então a nossa fé não tem base, a nossa fé não tem fundamento. E é a ressurreição que nos dá a esperança, como foi cantado em alguns dos louvores aqui. É ela que nos dá a esperança para caminharmos, para seguirmos, para nos relacionarmos com o Senhor, para buscarmos no dia a dia. Porém, quando nós lemos essa porção do texto bíblico, de Lucas capítulo 24, nós podemos perceber que os dois discípulos passavam por esse momento de crise, por esse momento de dificuldade, por conta da notícia que receberam. E o texto é fantástico, irmãos, riquíssimo em detalhes. E nós vamos tentar observar 3 coisas que aconteceram durante essa história, para aplicarmos lições para as nossas vidas. E a primeira coisa que acontece é que Jesus se aproxima dos discípulos e estabelece contato. Versículos de 13 a 18. É muito interessante nós olharmos a Bíblia Sagrada e nós analisarmos e observarmos a dinâmica de Cristo e como Deus se move através das Escrituras, como Deus se move através das histórias da Bíblia Sagrada. No momento em que 2 discípulos estavam desacreditados, desesperançosos, duvidosos, sem fé, em crise, Jesus se aproxima deles e estabelece contato. Jesus toma a iniciativa, irmão. Deus está sempre tomando a iniciativa durante toda a Bíblia Sagrada. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus aparece lá na viração do dia e pergunta: onde vocês estão? Quando Elias recebe a notícia de que, olha, você vai morrer, Elias, eu vou te matar. E Elias foge e se esconde. Deus vai atrás de Elias. Deus vai em busca dele para reanimá-lo. Deus vai em busca dele para dar ânimo, para fortificá-lo na sua graça. Quando Pedro está todo desanimado também, depois desses fatos, Jesus vai até ele, irmãos. Pedro, vou pescar. Jesus vai até lá. Jesus está sempre estabelecendo contato conosco. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem forças. Talvez você tenha entrado aqui hoje com seu coração cheio de dúvidas. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem fé, perdido, sem direção. E Jesus te trouxe aqui para estabelecer contato, para chegar perto de você de novo, para se aproximar de você. Só que da mesma forma que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles, e a palavra vai dizer, imagine você caminhando junto com um amigo, discutindo algumas coisas, uma terceira pessoa se aproxima do lado. Eles viram que a pessoa se aproximou, eles viram que tinha alguém caminhando com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram, os olhos deles estavam, por algum motivo, fechados. Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo. Se puder projetar esse texto, por favor. Texto de 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, o Deus deste mundo ou deste século, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Talvez você tenha entrado aqui hoje assim.
Jesus está tentando estabelecer contato, Jesus está tentando se aproximar, Jesus está tentando caminhar contigo, está tentando se chegar a você, mas a luz do Evangelho ainda não resplandeceu. Você ainda não conseguiu perceber que Ele está perto. E às vezes isso acontece também conosco e já caminhamos com Ele, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Às vezes nós estamos desanimados na caminhada, estamos com dificuldades, Jesus está do lado, se aproximando, e nós não conseguimos reconhecer que Ele está ali. Não conseguimos reconhecer que Ele está perto, tentando contato, tentando nos ajudar de alguma forma. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a esperança vai embora. A esperança vai embora. Mesmo Jesus tentando estar próximo de nós estamos desesperançosos. Ele está tentando se aproximar de você nessa noite. Ele está tentando se achegar a ti. Mas talvez você esteja da mesma forma que os discípulos. Jesus, quando se aproxima deles, é interessante porque hoje eu estou igual o pastor Rui, cheio de sede. Jesus pergunta para eles: o que está vendo? O que está acontecendo com vocês? Eu vejo que vocês estão conversando, vocês estão debatendo sobre algo. Tem algo perturbando o coração de vocês, vocês estão conversando um com o outro sobre o que está vendo, o que está acontecendo? Jesus se interessa pelo que estava acontecendo com eles. Jesus se interessa pelo assunto da conversa. Jesus se interessa por você. Deus se interessa conosco. Mesmo que às vezes pensemos que Ele não está nem aí, que Ele não se importa, que Ele não está vendo, que Ele não sabe, Ele está vendo, Ele se importa e Ele quer ajudar. E hoje Ele está te perguntando assim: o que está vendo? Por que você está assim? O que está vendo? Jesus se interessa, irmãos. E Ele está interessado nas nossas dores, Ele está interessado nos nossos problemas, Ele está interessado nas nossas dificuldades, Ele está interessado nas nossas dúvidas, Ele está interessado nas nossas crises e nas nossas perturbações. Porque Ele não nos abandona. Ainda que você não consiga reconhecê-lo, ainda que você não caminhe com Ele, ainda que você esteja aqui e os seus olhos estejam fechados para vê-lo, Ele se importa. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com aquilo que você está passando. E quando nós seguimos no texto, nós percebemos que, depois que Jesus faz a pergunta para eles, e eles respondem de forma tristes, não é possível. Você deve ser a única pessoa que não sabe o que se passa. Você não sabe o que aconteceu em Israel nos últimos dias? Tu não vê jornal, não? Você não vê televisão, você não escuta rádio, você não tem rede social, você é alienado, não sabe o que acontece. Eles mandaram assim para Jesus. Responderam dessa forma, Cleópatra. E quando Jesus faz essa pergunta, eles explicam o motivo de estarem tristes e desesperançosos. Versículos 19 a 24. Eles estavam sem esperança, irmãos. Sem esperança. E eles vão dizer que, e Jesus pergunta para eles, o quê? O que houve? O que aconteceu? E eles começam a perguntar, eles começam a explicar para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. E eles vão dizer assim: Jesus, o Nazareno, homem poderoso em obras e palavras. E eles começam a explicar para Jesus. Foi entregue pelas autoridades, pelos nossos sacerdotes, foi crucificado e morto. E nós estamos agora sem esperança, nós estamos agora perdidos porque nós colocamos tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós pensávamos, toda a esperança que nós tínhamos e toda a crença que estava dentro do nosso coração, nós depositamos nesse Jesus, mas Ele morreu.
Ele está morto. E já fazem 3 dias nós achávamos que ele era aquele que iria redimir Israel. Ele era aquele que ia resgatar a nossa nação. Estamos sem esperança. Provérbios vai dizer que a esperança tardia, ela enfraquece o coração. Provérbios 13:12. A esperança adiada faz o coração ficar doente. E eles estavam com o coração doente, irmãos, enfraquecidos, porque eles tinham perdido a esperança. Só que eles tinham perdido a esperança, e nas palavras deles nós conseguimos pegar algumas coisas. Nós achávamos que ele era aquele que ia resolver os nossos problemas. Nós achávamos que ele era aquele que iria redimir a nação de Israel. Ele ia resgatar a nação de Israel. Resgatar de quê? Resgatar do domínio romano. O entendimento deles acerca daquilo que Jesus faria, da missão de Jesus, era de que Jesus havia vindo, o Messias, o Cristo, para libertar a nação de Israel do jugo romano. Eles tinham um entendimento limitado ainda daquilo que era a missão do Cristo. E eles estavam frustrados, desanimados, porque Jesus, ou aquilo que eles esperavam e achavam que deveria acontecer, não tinha acontecido. Você se identifica com isso? Porque às vezes nós achamos e nós esperamos que Deus haja e faça da forma que nós achamos que Ele tem que fazer. Às vezes nós achamos que Ele deve ir pela direita, enquanto Deus na sua soberania sabe que Ele vai pela esquerda, né? Direita e esquerda. Às vezes nós achamos que Deus tem que abrir a porta e Ele acha que não. Às vezes nós achamos que Deus tem que trazer alguém e Ele diz não é o tempo. Às vezes nós achamos que precisamos mudar de um lugar para o outro e Deus diz não. Às vezes nós achamos que um partido A ou um partido B deve governar a nação. Que um político A ou um político B deve governar a nação. Irmãos, Deus não perde. Deus não perde. Ao longo da história nós vimos tantas e tantas vezes parecer que a igreja perderia, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus continua no controle. Deus sempre esteve e está no controle de tudo, irmãos. E a nossa esperança está nele. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar dessa esperança, que é a mesma esperança falada nesse capítulo, que é Cristo ressurreto, Ele vivo, ressuscitado, Ele vai dizer que se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, apenas aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos em Deus para a eternidade, irmãos. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, por que tanto açoite, por que tanto sofrimento, por que tanta dificuldade? Mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, irmãos. E a notícia para nós hoje é que Ele ressuscitou, e a nossa esperança está nele, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Não que Ele não possa fazer, porque Ele pode abrir portas, curar, te dar um casamento, transformar a tua vida, te curar. Mas Ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para Ele nos reconciliar consigo mesmo, irmãos, para que nós tivéssemos vida nele. Amém? Aleluias. E é muito interessante que, depois deles darem essas explicações para Jesus, de como eles estavam, eles explicam para Jesus, né? Jesus pergunta para ele, o que está havendo com vocês? Eles dão aquela resposta atravessada. Jesus pergunta, me conta. E eles dizem, porque eles estavam desesperançosos e com o coração abatido. Depois deles darem toda essa explicação e falarem para Jesus que mesmo diante de tantos fatos,
mesmo diante do testemunho das mulheres que haviam ido até o túmulo e haviam visto o túmulo vazio, eles dizem que eles ouviram outros discípulos dizerem para eles que o túmulo estava vazio, mas eles dizem assim, mas eles não ouviram, mas ele não estava lá. E eles continuam sem acreditar, mesmo diante dos testemunhos delas. E às vezes a gente é assim, lento para crer, com dificuldade de acreditar, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante de tantos fatos, mesmo diante de tantas coisas nos apontando e nos direcionando, Deus nos mostrando, nós temos dificuldade de crer, nós temos dificuldade de acreditar. Um pouquinho adiante, quando as mulheres voltam e contam para os discípulos que ficaram em casa o que tinha acontecido, eles dizem, isso é delírio, não faz sentido, isso não existe. Mas Paulo já dizia, irmãos, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus. E depois deles explicarem o entendimento deles, Jesus diz assim, tá bom, agora quem vai explicar sou eu. E Jesus explica as escrituras para eles, do verso de número 25 ao verso de número 27. Jesus, irmãos, é um mestre amoroso, paciente, não deixa de ser Senhor, não deixa de ser dono das nossas vidas, não deixa de ser todo-poderoso, porque ele diz que todo poder foi me dado no céu e na terra. Mas ele nessa hora, irmãos, ele é um professor paciente e amoroso. E esses discípulos tiveram a oportunidade de ouvir a maior pregação de toda a história. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Cristo, enquanto caminhava com eles no caminho, mostrar para eles, na palavra, todas as evidências que a palavra mostrava de que ele era o Cristo. E a Bíblia vai dizer que começando de Moisés e pelos profetas, e Jesus vai passeando pela Bíblia, talvez começando lá em Gênesis, falando para eles que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Talvez ele fale e mostre para eles, no texto em que Abraão leva Isaac ao sacrifício, o que aquilo representava, e ele vai mostrando para eles tudo o que apontava para Jesus, tudo o que apontava para si. E ele vai explicando, ele vai ensinando, ele vai mostrando, através das Sagradas Escrituras, e dizendo para eles assim, olha, todas as páginas da lei, todas as páginas dos escritos falam de mim. Todas as páginas das Escrituras apontam para mim. E o segredo da Bíblia Sagrada é que a Bíblia conta uma história. A história de um Deus que se fez homem, que desceu deixando o seu poder, a sua glória, se tornou carne como nós, sofreu, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, foi tentado, não pecou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida nele, irmãos. E Jesus vai mostrando tudo para eles, mostra, e os ensina. Isaías 53, alguns salmos, profetas maiores, profetas menores. Está vendo? Era necessário que o Cristo sofresse, porque eles queriam apenas a vitória, eles queriam apenas a libertação, eles queriam apenas aquilo que Cristo poderia fazer em benefício da nação de Israel. Eles não queriam o sofrimento, eles não queriam aquilo que a palavra de Deus tinha para explicar por completo, irmãos. Para a gente acelerar um pouquinho por causa da hora. É muito lindo porque a palavra de Deus, irmãos, ela faz por nós aquilo que palavra nenhuma faz. Jesus faz em nós aquilo que homem nenhum tem o poder e a capacidade de fazer.
Jesus chega em lugares do nosso coração em que nada e nem ninguém tem condições de chegar. E quando ele vai ensinando as Escrituras, quando ele vai falando da palavra para eles, Romanos capítulo 10, verso de número 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E talvez você não tenha ainda entendido que Jesus está em todas as páginas das Escrituras. Talvez os teus olhos ainda não tenham sido abertos e o teu entendimento ainda não tenha conseguido alcançar quem Ele é, por que Ele veio e por que veio. E as circunstâncias da vida muitas vezes nos atrapalham para que isso aconteça. Nos atrapalha. Irmãos, a palavra gera fé nos nossos corações. A palavra de Deus gera fé nos nossos corações. Nós precisamos ter contato com as Escrituras e eles têm contato com as Escrituras enquanto caminham. Eles têm contato com o ensinamento que Cristo está proporcionando para eles. Só que chega um momento naquela caminhada que eles chegam no destino. Chega um momento na caminhada que eles chegam onde eles deveriam chegar. E quando eles chegam onde eles deveriam chegar, já com a fé gerada no coração deles, já com a fé ali brotando, Jesus faz menção de que ia continuar o caminho. Mas eles já tinham chegado no destino. A fé, a palavra de Deus gera fé nos nossos corações. No entanto, para conhecê-lo, para reconhecê-lo, para nos relacionarmos com Ele, para termos contato com Ele, nós precisamos convidá-lo para entrar. E com essa fé gerada no coração, eles falam assim: opa, você vai embora? Você vai continuar a viagem? Depois de tudo isso que você falou, depois de toda essa explanação, depois de toda essa explicação, eles estavam anestesiados, eles estavam admirados com isso. Eles falaram: não, tu não pode ir embora não, você precisa ficar aqui. Já está tarde, vai escurecer, entra. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você precisa convidar Jesus para entrar. Eu preciso convidar Jesus para entrar. Convida Jesus essa noite para entrar, irmãos. Convide-o para entrar no seu coração, para entrar na sua casa, para entrar na sua família. Convide Cristo a entrar, irmãos. Está difícil? Está complicado? Você está duvidoso? Você está fraco? Está com o joelho trêmulo? Convida Jesus para entrar. Convida Jesus para entrar porque só Ele tem condição, só Ele tem capacidade para mudar a tua vida, para transformar teu coração. E o texto é interessante, já caminhando para a conclusão, dos versículos de número 28 a 32. Por causa do ensino que eles receberam, eles convidam Jesus para entrar. E depois que Jesus entra, algumas coisas interessantes acontecem. E a gente já caminha para o final. Jesus entra, e na hora da refeição, irmãos, eles sentam à mesa para comer. E quando eles sentam à mesa para comer, Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles. Quando Jesus faz isso, os olhos deles se abrem. Quando Jesus faz isso, eles conseguem enxergar quem aquele cara era. Eles devem ter falado assim, ó: ele não só está vivo, como está aqui. E eu digo isso para vocês hoje. Ele não só está vivo, como está aqui. Você acredita que ele está aqui? Ele está aqui, irmãos. Eu tenho certeza, toda a convicção do mundo que ele está aqui. Da mesma forma que os olhos dele se abriram, os nossos olhos também precisam se abrir. Nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos enxergá-lo, mas para isso é preciso convidá-lo a entrar. Para isso é preciso sentar à mesa com ele.
Para isso é preciso se relacionar com Ele, irmãos. Você não conhece Cristo só de ouvir. Nós não conhecemos Jesus só de ouvir acerca dele. Nós conhecemos Jesus quando nos relacionamos com Ele. Nós conhecemos Jesus no dia a dia, à mesa, no partir do pão. É o que Ele quer fazer. Ele quer sentar à mesa contigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer saber das tuas dores, Ele quer saber das tuas dificuldades, porque Ele se interessa. Os nossos olhos precisam se abrir, irmãos. Oh Deus, nossos olhos precisam se abrir. Quando os olhos dele se abriram, só um texto vem na minha mente. Sequência daquele que lemos no início. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. O texto segue. E o versículo de número 4 e 6 da carta de Paulo aos Coríntios diz assim. Pode projetar, irmãos, por favor. Meu Deus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, ou quem iluminou o nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Senhor quer iluminar o seu coração hoje. O Senhor quer iluminar o meu coração hoje. E meus irmãos, depois que os olhos dele se abrem, o texto vai dizer que Jesus desaparece. Jesus some. E aí eles viram um para o outro e falam algo fantástico. E eles dizem assim, imagina eles dizendo: uau, Jesus estava aqui, cara. Ele estava nos ensinando no caminho. Porventura não ardia o nosso coração? Porventura não queimava o nosso coração? Enquanto ele nos explicava a palavra, enquanto ele nos ensinava as Escrituras, nosso coração queimava. Teu coração está frio, teu coração está pesado, teu coração está fraco, desfalecendo. Deus quer aquecer o teu coração através da palavra, irmãos. Deus quer aquecer o teu coração através da palavra. E é algo fantástico. Eu queria te pedir, por favor, que você colocasse de pé. Jeremias capítulo 23, verso de número 29. A Bíblia é sensacional, meus irmãos. O Senhor diz assim: acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor, não é como um martelo que despedaça a rocha? Um dos textos que eu aprendi quando era garoto. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo de Deus, que se você está com o coração frio hoje, Deus vai aquecer teu coração. Se você está com o coração desanimado hoje, Deus vai animar você. Se você está com o coração duro, a ponto de não ouvir a voz de Deus, apenas a ponto de não conseguir enxergá-lo, a ponto de não conseguir vê-lo, a palavra de Deus, ela é poderosa para despedaçar a rocha. Ela é poderosa para despedaçar o teu coração e chegar aonde ela precisa chegar. Para que você saia daqui hoje, para que nós saiamos daqui hoje, irmãos. Se vocês não lembram de nada do que eu falei, para que nós saiamos daqui hoje com 3 coisas: olhos abertos para vê-lo, coração aberto para recebê-lo e lábios abertos para proclamá-lo. Porque quando eles se dão conta do que aconteceu com eles, quando eles se dão conta de que o coração está aquecido, de que os olhos foram abertos, o texto vai dizer que imediatamente eles saem correndo de volta para Jerusalém, porque não dava para ficar com aquela verdade só para si, não dava para ficar com aquela notícia de que Jesus estava vivo só para eles, irmãos. Talvez você já tenha experimentado isso.
Você teve um encontro com Ele, seu coração foi iluminado, você o reconheceu, e você quer compartilhar isso com todo mundo. Você quer compartilhar com seus amigos, você quer compartilhar com seus colegas de trabalho, você quer compartilhar com seus familiares. Quando nós o reconhecemos e o nosso coração arde, nós somos impelidos a falar de Jesus para as pessoas, sem ser chato, sem ser inconveniente, contudo, atentos e sensíveis às oportunidades que Deus abre, para que nós proclamemos a última notícia do céu. Jesus veio ao mundo, se tornou homem, sofreu, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, irmãos. Você pode dar um glória a Deus? Ressuscitou, meu irmão, Ele está vivo. Ele está vivo e aqui está.